Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 14, verso 1 a 4, está escrito: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que marchem rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, e acampe à beira de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó, e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Irmãos, o Senhor tirou o povo de Israel pela poderosa mão do Deus vivo, que eles estavam 430 anos sendo subjugados, oprimidos por Faraó. Naquele tempo, o Egito era um império poderosíssimo, e a Bíblia fala que o povo cresceu, o povo se multiplicou, mesmo diante da opressão. Mas eles tinham uma promessa que um dia Deus suscitaria um libertador, e esse libertador tiraria o povo da opressão, do jugo, dos trabalhos forçados, seria livre rumo a Canaã. Eles tinham essa promessa. E quando Deus levantou o libertador chamado Moisés, e ele chega com muita ousadia: deixa meu povo ir. E Faraó fica tão indignado, e ele diz: esse povo está acreditando em promessas, esse povo vai trabalhar dobrado, eu quero ver o que vai dar essas promessas, esses sonhos de liberdade. E Faraó fez o povo trabalhar dobrado, e o povo começou a murmurar e questionar a Moisés: Moisés, você veio para trazer mais jugo, mais opressão para nós? Mas Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus tinha um propósito. E Deus manifestou sinais, prodígios e maravilhas em todo o Egito, porque os 10 deuses principais do Egito não puderam impedir a mão poderosa de Deus. De uma forma didática, o povo viu um Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus poderoso, mais poderoso que o Deus Ra, o Deus Sol. O rio Nilo foi ferido. Todos os deuses a quem os egípcios adoravam foram envergonhados diante de um Deus único, absoluto, o Deus de Israel. A última praga, o povo sai livre. Faraó falou: vai embora, saia deste nosso território, saia do Egito. E Moisés falou: nós vamos sair, mas com o melhor do ouro e da prata, pedras preciosas que vocês nos deem. E a Bíblia fala que o povo entregava seus bens preciosos, e o povo saiu livre. E de repente, o povo agora está diante do Mar Vermelho. Em vez de fazer outro caminho, Deus levou a um caminho que não havia. Pi-Hahirote significa beco sem saída. E de repente, a Bíblia fala: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó. Queridos, eu não sei o momento que você está vivendo, mas o que fazer quando não há mais saída? Pastor, o que eu vou fazer? Porque eu não vejo saída para a minha vida, não vejo direção, eu não vejo solução para a minha vida. O que eu posso fazer? Saiba que todas as coisas cooperarão para o teu bem. Os caminhos de Deus são misteriosos. O Senhor te arrancou do império das trevas, te transformou, te transportou para o reino dos filhos do seu amor. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, o Senhor te arrancou do império das trevas,
te arrancou do jugo de Satanás, e o Senhor te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é livre, e o Senhor fez uma aliança com você a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. Jesus fez uma aliança com você, e essa aliança é de sangue. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas o Senhor deixou bem claro que nós não estaríamos livres de lutas, perseguições, afrontas, levantes do inimigo. Mas saiba que o Senhor deixou bem claro: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, o que fazer quando nós nos deparamos diante de um beco sem saída? Quando não tem mais saída? Primeira verdade, que nós não devemos ficar desesperados diante do obstáculo, e sim invocar ao Deus vivo. Êxodo capítulo 14, verso 13, Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor fará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Hoje o Senhor fala para mim e para você: você está vivendo um momento de beco sem saída. Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. O Senhor fala: não fique desesperado, não fique amedrontado, não perca o controle. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor. Salmo 121 fala assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que vem das pessoas as quais eu confio, que são meus amigos? Meu querido, há momentos que ninguém, nenhum ser humano pode te ajudar, ninguém pode, mas somente o Senhor, Deus dos exércitos, Ele pode te ajudar, Ele pode te dar o livramento. Mas você, meu querido, tem que olhar para o Senhor e não para a circunstância, não confiar em si mesmo e não dar lugar à alma que fica aflita, em pânico. A pior batalha que nós travamos é na alma. É na alma. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel. O coração de Faraó chegou àquele pensamento: o Deus de Israel abandonou aquele povo, deixou diante do Mar Vermelho, uma situação de beco sem saída. Que Deus é esse? Agora eu estou tendo a oportunidade de destruir, aniquilar esse povo. E amados, e a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel. E aquele povo, aquele exército poderoso armado, tinha um poder bélico naquele tempo inigualável, e eles com toda a fúria vinham ao encontro do povo de Israel, e o povo agora está diante do Mar Vermelho. Eles olham para trás, havia o exército poderoso, armado, furioso, pronto para a vingança, e o povo fica desesperado. Meu querido, o Senhor fala para mim e para você: Deus não abandona os seus filhos. O apóstolo Paulo disse, Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, Ele é poderoso para cumprir essa boa obra. Quem dá a última palavra é Deus. Então o inimigo pode estar se levantando e dizendo: vou acabar com você, você não tem mais jeito, você está abandonado, Deus te desprezou, mas eu agora vou te aniquilar. Meu querido, olha para o Senhor e olha para as promessas de Deus e diga: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8,31: se Deus é por ti, quem será contra ti?
Pode vir feitiçaria, bruxaria, trabalho de satanista contra a sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque o sangue do Cordeiro blindou você, meu querido. E ai de quem se levanta contra os ungidos de Deus. Aquele povo viu sinais, prodígios e maravilhas miraculosos. Quantos aqui estão acompanhando o filme de Moisés que está passando na Record? Eu estou maravilhado, porque eu vibro, eu vejo a mão de Deus, os sinais, e Deus endurecia o coração de Faraó. Irmãos, Deus vai ser glorificado nesta luta que você está vivendo, essa tribulação que você está passando, que está deixando você angustiado, que você possa dizer como salmista: porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, porque meu Deus cuida de mim, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Deus é criativo, eu não estou vendo o caminho, mas o meu Deus é poderoso para transformar desgraça em graça. Ele está atrás dos bastidores comandando a tua vida, meu querido. A Bíblia fala, Isaías capítulo 54, verso 15: poderá suscitar contenda contra ti, mas não procede de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. O verso 17 fala assim: nenhuma arma forjada do diabo, nenhuma arma preparada, nenhum trabalho de feitiçaria contra a sua vida prosperará. Porque, meu querido, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 fala assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente me faz descansar. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos poderosos para que me guardem e me protejam na minha caminhada. Glória a Deus. Deus cuida de você. Deus tem um amor incomensurável, indelével por você. Deus é Pai. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Se vem alguém tentar bater no seu filho, oprimir o seu filho, você vai dizer: bate mais. Você vira um leão, uma leoa para proteger o seu filho. Os olhares de Deus estão constantes sobre a sua vida. E o olhar de Deus é um olhar de amor, de misericórdia, um olhar de perdão. Satanás vem com toda a fúria. Ele não pode derrotar Deus, mas se ele tocar na tua vida, se ele destruir você, isso deixa o coração do Senhor espedaçado. Por isso, amado, quando você, diante do beco sem saída, em vez de apelar pelo braço, confiar no braço, a Bíblia fala, Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, com as armas poderosas de Deus, que Deus te deu, que é a palavra. Quando você ora a palavra, quando você ora as promessas de Deus, quando você ora e reivindicando: ó Deus, eu estou clamando por livramento, tua promessa é clara. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Tua palavra está escrito, Senhor, Deuteronômio capítulo 28, verso 13, Senhor, verso 7 melhor: se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos vai fugir diante da minha presença. Quando você ora as promessas de Deus, quando você louva, quando você adora o Senhor, são armas poderosas de Deus, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vai obter a vitória do Senhor. Eu vejo aqui verdades tremendas. Hebreus capítulo 10, verso 38, fala assim: que o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele eu não me agrado, nele não se compraz a minha alma.
Então, meu querido, retroceder nunca, derrota jamais, porque Jesus se fez derrota lá na cruz, para que você seja mais do que vencedor. As tribulações faz parte da nossa vida, nos leva ao crescimento, à maturidade, nos leva a se apegar mais a Deus. O inimigo, ele se levanta quando a gente está fragilizado, porque o inimigo se levantou quando o povo estava acuado, no beco sem saída. Aí o inimigo se levanta agora para destruir. Irmãos, o inimigo sempre se levanta quando a gente está fragilizado. E aí ele questiona: que Deus é este? Não abriu uma porta? Que Deus é este que te abandonou? Que Deus é esse que deixou você na mão na hora que você mais precisava? Essa é a hora. Eu não estou entendendo o processo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que os planos de Deus são elevados. Todas as coisas adversas colaborarão para o meu bem. E eu entenderei o propósito de Deus lá na frente. Então, meu querido, em vez de você ficar murmurando, porque imediatamente, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, o povo dizia: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito, o Senhor nos trouxe aqui diante do Mar Vermelho para morrermos? É melhor servirmos aos egípcios do que morrer aqui, na beira da praia. Aquele povo tinha mentalidade de escravo, falava como escravo, agia como escravo. Estavam livres, foram livres do Egito, mas continuava ainda o Egito no coração deles. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele imediatamente diante do problema, fala para aquele povo: vocês estão vendo esses inimigos? Vocês nunca mais verão, tomai posição, aquietai-vos, porque o Senhor fará hoje um grande livramento. Irmãos, que você comece a abrir a boca e comece a ter atitude de fé e comece a profetizar o milagre de Deus na sua vida diante do problema. Aquietai-vos diante do obstáculo, que o Senhor está no comando. É a segunda verdade que eu vejo aqui. Salmos 46, verso 1 fala assim: que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando o inimigo diz: agora acabou, quando acabou tua esperança, esgotou as possibilidades, meu querido, você vai experimentar a mão forte do Deus vivo, e o diabo vai ser surpreendido, porque o Deus a quem comanda a sua vida está com seus olhos fitos 24 horas sobre a tua vida. E eu vejo aqui, amados, a terceira verdade, que devemos profetizar as promessas de Deus e marchar diante dos obstáculos. Êxodo capítulo 14, verso 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Que fé, amados. Senhor, esta luta que eu estou passando, eu sei que o Senhor fará maravilha. Eu entrego nas tuas mãos e vou dormir, porque eu creio num Deus competente que cuida de mim, um Deus que está acima desse problema. Entrega teu caminho, o Senhor confia nele, e o mais tudo Ele fará. Como é difícil a gente acreditar que Deus quer pleitear o nosso favor. Eu coloquei no Facebook agora de noite uma historinha que achei muito interessante, uma lenda, que uma pessoa foi acusada de um crime, e quando ele está diante do juiz, e o juiz já foi subornado para condenar essa pessoa, porque a pessoa que cometeu o crime era um nobre, e essa pessoa inocente agora está numa situação de um beco sem saída, porque o juiz estava determinado: vou condenar. E esse juiz fala assim: olha, eu sou um homem bom,
sou um homem religioso, quero dar oportunidade para este homem, ele tem oportunidade de ser livre da morte, da forca. Eu vou escrever 2 papelzinhos aqui, 2 papeizinhos, e vou escrever aqui, inocente e culpado. E ele vai escolher. O papel que ele escolher, está lá a sentença dele. Então vou dar oportunidade para ele. E aquele homem estava naquela situação de beco sem saída, sabia da tramóia, daquela que plano forjado daquele juiz corrupto, que só naquele tempo, gente. E aquele homem abaixou a cabeça e falou: Senhor, não sei o que fazer, porque aos olhos humanos não tem escapatória. O que eu faço? Aí ele sentiu no coração de pegar o papelzinho e engolir o papelzinho, e ele fez isso. Aí o juiz falou: mas o que você fez? Engoliu o papel. E agora como vamos saber o que estava escrito no papel? O que está no papel ali na mesa é o contrário. Aí aquele homem foi absolvido, porque os 2 papeizinhos estavam escrito culpado, e aquele que ele comeu, ele falou que era o contrário, e aquele homem foi livre. Irmãos, o que o Senhor quer falar para mim e para você? Quando não tiver escapatória, em vez de você clamar pelos homens, clame pelo socorro de Deus. Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir caminho onde não tem caminho, Ele vai fazer o capeta ficar endemoniado, Ele vai confundir o inimigo, aquilo que eles tramavam contra você vai se converter em bênção. Amém? É profético essa palavra. Então profetiza a palavra de Deus e marche diante do problema. Vai encarando o problema, mas vai marchando. A Bíblia fala em 2 Crônicas capítulo 20. A Bíblia fala que o povo de Israel estava acuado, cercado por 3 nações poderosas. E aos olhos humanos não tinha mais solução, porque o poder bélico das 3 nações vindo contra Judá, humanamente era derrota. E Judá estava enfraquecido, não tinha poder bélico, mas Josafá buscou a Deus, clamou e levou o povo a orar, jejuar, e todo o povo unânime oraram, clamaram e pediram: Deus, traga o livramento. E Deus levanta o seu profeta depois da atitude daquele rei: essa luta não é vossa, mas é agora do Senhor. Tomai posição e vede o livramento. Nesta batalha vocês vão ao encontro do inimigo, não para lutar, mas para louvar. Vão ao encontro do inimigo louvando a Deus, glorificando a Deus. E a Bíblia fala que Josafá ordena todos os levitas, cantores, que fossem ao encontro do inimigo, mas louvando, engrandecendo ao Senhor. E quando chegaram até aonde estava o exército inimigo, eles estavam todos mortos. O Senhor mandou seus anjos e desbaratou. E aquele lugar que seria o lugar da desgraça, foi dado um nome: Vale da Bênção. Quem foi para Israel pôde ver o lugar, Vale de Josafá, Vale da Bênção. Querido, hoje o Senhor fala para você: profetize, vai ao encontro do problema, profetizando a palavra, mas também louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade é dura para sempre. E a Bíblia fala que o povo, mesmo com a palavra do profeta Moisés, o povo ainda vacilou. Mas o Senhor fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a dar os seus passos, que foi a ordem de Moisés: vamos marchar.
em direção ao Mar Vermelho, o mar se abriu de uma forma sobrenatural, e o povo passou a pé enxuto. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Enquanto isso, a Bíblia fala que a nuvem de Deus, que era uma nuvem de fogo, impedia o exército de Faraó chegar, se aproximar até os israelitas. Enquanto eles ultrapassaram, enquanto estavam passando aquele Mar Vermelho a pé enxuto, havia uma muralha de fogo. A nuvem de Deus impedia deles chegarem perto do povo de Israel. E quando eles ultrapassaram, a nuvem de glória, a nuvem de Deus saiu e foi ao encontro da nuvem, foi ao encontro do povo de Israel. E a Bíblia fala que o exército de Faraó veio com toda a sua fúria e entrou para aquele caminho, e no meio do caminho o mar se fechou, e aquele exército poderoso, a Bíblia fala que todos foram mortos, todos foram aniquilados, e o Senhor foi glorificado em Faraó. Meu querido, Deus está abrindo uma grande porta para você, e essa porta é para você, e o inimigo que vai querer entrar por essa porta, Deus vai fechar na cara do inimigo, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e eu creio que é profético. Deus está abrindo hoje uma porta sobrenatural, quando não parece que não tem jeito, beco sem saída, Deus vai abrir um caminho sobrenatural, e os ímpios vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por este. Você pode